Olá, olá, voltamos. Boa noite, tudo bom? Vamos começar a nossa aula número 9 do nosso curso de psicanálise de Freud, certo? Ao vivo, né? Excepcionalmente hoje às 7h30 da noite, né? A aula de sábado é às 2 horas da tarde, e eu vou explicar-lhes por que aconteceu essa... O pessoal está entrando ali, muito obrigado. Eu quero, por gentileza, gente, Regina, boa noite, né? Pessoal que está chegando aí, boa noite. Eu vou dar mais uns 20 segundos aí para o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou vendo aqui se o feedback, se o som tá bom, porque hoje eu estou usando uma outra câmera. Você está vendo, eu estou em outro local. Na verdade, estou na minha casa, né? Estou fazendo aqui a transmissão. Oi, Regina, tudo bom? Desculpa, né, por hoje essa aula ser fora do horário previsto no cronograma, e vou explicar, né, por quê. Vamos começar a nossa aula número 9 da transmissão. Isso, tô olhando aqui, tá ok. Bom, vamos começar aqui a aula, o pessoal vai assistindo, ou então o pessoal vai entrando depois, tá? A nossa aula... Gente, deixa eu explicar, assim, o que aconteceu hoje. Eu sempre gosto, obviamente, por questão ética, né, e de explicar o que aconteceu, e a sinceridade e a honestidade, acima de tudo, né, ela tem que prevalecer, tá? Eu tenho uma cachorra, né, a Tininha. Vou mostrar aqui a foto dela para vocês, antes de nós começarmos a falar sobre o complexo de Édipo, certo? A Tininha é uma cachorra minha, né? Há 10 anos, eu adotei, ela era uma cachorra abandonada, um filhote, e ela é como minha filha, certo? Eu sou apaixonado por animais. E, repentinamente, aí, de um mês para cá, ela começou a apresentar uma bola na região das mamas, né, em uma das mamas, e ela, infelizmente, apareceu semana passada, assim, aumentou muito o volume. Eu fiz os devidos exames, era um câncer, e ela foi submetida a uma cirurgia na última quarta-feira, né? Ela está bem, e uma cirurgia muito grande, só para você ter uma ideia, o tumor tinha 1,5 kg, foi assim muito violento, e enfim, ela ficou num hospital veterinário muito bom aqui em Criciúma, né, na região sul de Santa Catarina, Hospital Veterinário Criciúma, e ela fez a cirurgia, e muitos pontos e tal, e hoje, na hora que eu estava indo já para o estúdio, ela tinha ficado em casa. Ela estava em casa, e ela é muito sapeca, né? Por mais todos os cuidados, ela andou ali pulando, acredito, alguma coisa, e houve uma formação de edema, começou um vazamento, né? E me ligaram, né? Aqui de casa me ligaram, quando a minha mãe estava em casa, ela estava sem o carro aqui, sem outro carro, e aí eu tive que voltar, porque realmente houve um dreno muito grande de líquido anti-inflamatório, não era hemorragia, ainda bem, e eu fiquei com ela quase até agora, lá no hospital veterinário, né? Felizmente ela já está em casa, já está boa, né? Foi controlado, então para mim foi uma emergência, né? Então eu não iria conseguir fazer essa aula naquela hora com, né, esse meu animal de estimação, numa situação que eu fiquei bastante angustiado, né? Fiquei bastante triste. Graças a Deus está tudo certo. Achei que nós íamos resolver em menor tempo, mas demorou um pouquinho. Então, como muitos de vocês acabam assistindo as aulas depois, né? Desculpa se alguém planejou alguma coisa, deixou de fazer alguma coisa para assistir às aulas, mas acredito que agora nós vamos compensar. Então é isso, é a justificativa, acredito que vocês vão entender. Estou sendo leal, né? Leal e verdadeiro, certo? Tá bom, gente? Bom, vamos agora à aula, tá tudo bem, a Tininha tá boa, né? Tá dormindo, porque
tomou uns remédios mais fortes hoje, já levou um pito, né, para ficar lá no canto dela, e eu estou fazendo essa transmissão em um ambiente diferente, que eu estou fazendo aqui direto da minha casa, não estou fazendo no meu estúdio, estou aqui junto com ela. Ela está ali na minha frente, cuidando, deitada, me olhando. Bom, o complexo de Édipo, gente, vamos lá. Nós vimos até agora, tá, a seguinte situação, tá? Nós estudamos aí sobre a primeira teoria, a segunda teoria, o desenvolvimento psicossexual, o desenvolvimento da personalidade. Temos que deixar bem claro uma coisa. O complexo de Édipo, tá? Ele é um fenômeno psíquico que acontece em todas as pessoas, certo? Todas as pessoas, todas as crianças, na fase fálica, que é a terceira fase do desenvolvimento psicossexual, desenvolvem esse fenômeno psíquico, né? Que é o complexo de Édipo, tá? Então, o complexo de Édipo não é um transtorno, tá ok? E nós vamos ver aqui nessa nossa aula que o complexo de Édipo, quando ele é mal resolvido, ele forma, ele desenvolve algumas características, né, na personalidade. E essas características não são transtornos, porque o transtorno deriva de um conflito. Tá ok? O complexo de Édipo não é um conflito, é um fenômeno conflituoso, é diferente. Então, você coloque bem isso, né? Importante frisar, tá? Porque determinadas pessoas existem os conflitos que podem desenvolver as neuroses, psicoses, né? E isso não acontece com todas as pessoas, né? Tem pessoas que não têm um determinado tipo de conflito. Agora, quando o complexo de Édipo, ele cria, né, uma característica na personalidade, e essa característica ela é inconsciente, e a pessoa de forma inconsciente recalca, reprime essa característica, né, pode sim causar um transtorno. Então não é o complexo de Édipo que é transtorno, ele não é a característica ou as características de um complexo de Édipo mal resolvido. Não são essas características que são transtornos, mas o fato de, às vezes, não aceitar alguma dessas características de forma inconsciente, aí nós podemos ter um transtorno, tá? Que deriva de um conflito. Nós vamos já esclarecer isso aí na medida da aula de hoje. Oi, a Renata também chegou, o Edmilson, né, pessoal? Aqui o meu vai... Se o som tá bom, acho que acredito, eu estou fazendo o meu... também aqui o meu iPhone dando uma conferida no volume, tá? Muito bem. Então, vamos lá, gente. Então, o complexo de Édipo, tá? Antes de qualquer coisa, tá? Destacar aqui, você pode ouvir hoje na literatura da psicanálise, complexo de Édipo e complexo de Electra. São a mesma coisa, tá ok? Freud, quando apurou, quando determinou a existência desse fenômeno, ele chamava de complexo de Édipo masculino ou complexo de Édipo feminino. Quando que é o complexo de Édipo masculino? Quando o menino, né, o menino sente um desejo pela mãe e um conflito, não no conflito psíquico, mas um conflito, uma aversão à figura paterna, certo? E acontece a mesma coisa com a menina. Quando a menina sente um desejo, e obviamente são inconscientes, certo? No âmbito inconsciente, sente um desejo pelo sexo oposto, pelo pai, e uma aversão pela mãe. Hoje muito se fala, né, que filha se dá melhor com o pai e filho se dá melhor com a mãe. É um resquício do complexo de Édipo, certo? Volto a dizer, isso não é transtorno, ok? Isso é uma característica da personalidade da pessoa, tá? E aí o psicanalista Jung, foi ele que introduziu a palavra complexo de Electra para diferenciar. Então, hoje na literatura
psicanalítica geral, quando se fala complexo de Édipo, se fala do fenômeno em relação ao menino. Complexo de Electra em relação ao fenômeno à menina, certo? Mas é o mesmo fenômeno, tá ok? O complexo de Édipo, também nós temos que destacar, tá? Ele é um dos pontos fundamentais da teoria freudiana, tá? E é um dos pontos centrais de estudo da psicanálise, correto? Ele acontece de forma... a fase em que ele acontece, este fenômeno, tá? Ele é um fenômeno que acontece em todos, tá? É um fenômeno que Freud chamou de universal e comum, tá? No desenvolvimento infantil, ali na questão do desenvolvimento psicossexual. Ocorre na fase fálica, que é aquela ou ocorre de forma predominante na fase fálica. Hoje se consegue determinar que, em muitos casos, o complexo de Édipo, ele ocorre em outras fases, mas a sua preponderância, o seu ponto forte, o seu momento de atuação forte é, sim, na fase fálica, né? Uma das fases do desenvolvimento psicossexual que nós já estudamos aí nas últimas aulas, tá? Então, o que ele é? Né? É uma disputa, gente, inconsciente, que se revela em a disputa, tá? Ela é esse desejo do menino em relação à mãe, da menina em relação ao pai, gente, vamos deixar bem claro, tá? É manifestação inconsciente, porém, com efeitos conscientes. Não, o menino não tem desejo sexual pela mãe no sentido de tesão, vamos usar aqui o termo. Não, tá? É uma coisa inconsciente, mas é uma sexualidade. Por quê? Porque o que causa o complexo de Édipo é a própria energia psíquica do id, que é a libido. A libido, né? Nós vimos, ela vai desenvolvendo nas fases, vai passando pela fase fálica. Na fase fálica, além disso, ela desenvolve esse fenômeno, essa energia, essa pulsão. Depois nós já vamos entender um pouquinho isso aí, tá? Então, quando eu falo de sentir o desejo, né, é a questão inconsciente, mas com reflexos conscientes, certo? Com manifestações conscientes, tá? Por exemplo, uma dessas é assim, que às vezes o menino, vão sempre, eu vou usar o termo aqui sempre como menino, para ficar mais fácil para nós usar, baseado naquilo que a psicanálise hoje define, né, dá como conceito complexo de Édipo para menino e complexo de Electra para a menina, né? O nome, como eu já falei, foi colocado em Jung, que diferenciou, né? Não o fenômeno é o mesmo, ele só trocou o nome do complexo de Édipo feminino para facilitar o entendimento, para facilitar o estudo, tá? Então, como eu estava dizendo, vamos imaginar um menino, né? Ele quer sempre, por exemplo, dormir ao lado da mãe. Não que ele tenha desejo, atração sexual no sentido que a gente conhece, né? No sentido comum do sexo em si, não. É a sexualidade dele, só que ele não tem o desejo sexual, né? Mas é o desejo da sexualidade dele inconsciente. E aí ele se manifesta que ele quer dormir com a mãe, né? Porque ele sente essa energia psíquica vem da libido, que vem do id. O id é o quê? O princípio do prazer. Aí é nesse momento que o prazer do menino se satisfaz ao estar dormindo do lado da mãe, por exemplo. Então, lá no seu inconsciente é aquela libido sexual, que vai gerar lá na fase genital a sexualidade plena. Então, essa mesma força, nesse momento, ela está lá no inconsciente, só que se manifesta de forma consciente de outra maneira. Certo? Muito obrigado aqui, o pessoal está dando melhoras para, né, Patininha, a minha cachorrinha, tá? Bom, vamos lá. O Freud, vou contar uma novidade para vocês.
Freud não gostava de filosofia. Ele não gostava de filosofia. Ele não era muito... ele não era um praticante de filosofia, né, da leitura de filosofia. Porém, Freud, mesmo não sendo e não era um filósofo, ele tem as características de um filósofo, porque Freud, a filosofia, ela estuda e monta conceitos, definições, e Freud acabou fazendo isso também. Tá? Mas Freud, mesmo não sendo um adepto da filosofia em si, ele lia filosofia. Para o quê? Para complementar os seus estudos, né? E principalmente para trazer figuras de linguagem, figuras de comparação de personagens ou de histórias da filosofia, em especial da filosofia grega, para justificar ou para nominar os seus estudos psíquicos. Então, quando o termo complexo de Édipo, Freud colocou esse nome, né, para chegar nesse conceito, o que Freud fez? Ele se baseou numa tragédia da mitologia grega, né, de Sófocles, do século V a.C. Não vou contar agora aqui a história, mas só de forma resumida, né, conta a história de Édipo, da sua mãe Jocasta e do seu pai Laio. Laio era o rei, né, Jocasta era a mulher do rei. Enfim, tinha lá uma previsão do oráculo para Édipo que ele iria acabar casando com a sua mãe, e aí ele vai embora. E, enfim, ele não... Depois de um tempo, tinha lá um concurso que quem matasse o rei casaria com a mulher do rei, mas aí o pai dele não sabia que aquele rei era o pai dele, ele acabou matando o rei e casou com Jocasta, que era sua mãe, né? Então, é uma história da mitologia grega, e aí por isso que Freud usou o complexo de Édipo, né? Apenas como uma ilustração, tá? Freud... a mesma coisa como o narcisismo, né? Ele pegava lá o mito Narciso, enfim, tá? Então, a história de Édipo, se você procurar aí na literatura ou na internet, você vai encontrar. Nós não vamos aí contar agora a questão da mitologia. Então, o nome complexo de Édipo foi de uma tragédia grega do autor Sófocles, né? Lá do século V a.C. Inclusive, há uns 30 anos atrás, tinha uma novela na Rede Globo, Mandala, certo? Interpretada pelas atrizes, pela atriz, as personagens, que fazia o papel de Jocasta, ela é até aqui de Santa Catarina, a Vera Fischer. O filho dela que fazia o papel de Édipo era o Felipe Camargo, se eu não me engano, e o pai, acho que era Tarcísio Meira, uma coisa assim, né? E, claro, aí conta ali uma história. Na época, a mídia bastante criticou essa novela, né? Porque acredito que no final da novela eles tiveram que mudar, foram descobrir que Jocasta não era a mãe dele, era apenas uma adoção. Eu não me lembro bem. Aí tiveram que dar uma mudada no final da novela porque estava causando bastante impacto na época, né? O pessoal mais antigo aí lembra, certo? Bom, o que é o complexo? Se é um complexo, né, é um conjunto, certo? Complexo, algo complexo, né? Um complexo esportivo, então tem quadra de tênis, quadra de vôlei, pista de bicicleta, né? Complexo de saúde, então tem consultório daquilo, né? Complexo. O complexo de Édipo é um conjunto de desejos amorosos e hostis que a criança experimenta com relação aos seus pais. Isso é o complexo de Édipo, tá? É o conjunto de desejos amorosos e hostis, de rivalidade, que a criança experimenta em relação aos seus pais. Obviamente, esses desejos são inconscientes, porque a força que mantém o complexo de Édipo é a libido. Tá, ok? A libido é a energia psíquica do id. Então, o id está onde? No inconsciente. Nós já aprendemos isso, né? Então, o fenômeno ocorre de forma inconsciente, com características, né? Com desdobramentos conscientes, certo? Ou seja, a criança não tem como uma criança de 3, 4, 5 anos ter desejo, atração sexual, volto a dizer,
no sentido que nós conhecemos, né, de tesão, desculpa a expressão, mas é para que a gente possa diferenciar em relação ao seu pai ou à sua mãe. Né? Mas inconsciente, aquela energia libidinal que vai desencadear lá na frente, na fase genital, a questão sexual propriamente dita, é a mesma energia, só que durante fases diferentes. Tá? Então, é o seguinte, como eu falei, esse complexo, que é esse conjunto de desejos amorosos que a criança experimenta em relação aos seus pais, ou pessoas que fazem as figuras paternas e maternas, né? Porque não precisa ser necessariamente a mãe biológica, pode ser uma madrasta, pode ser uma mãe adotiva, e também não necessariamente pode ser um padrasto, enfim, né? Ou uma pessoa, ou um namorado da mãe, que convive na casa, que tem um relacionamento mais pessoal com a criança. Tá? Então, o complexo de Édipo, Freud disse que ele comporta duas formas. Tá? E aí, assim, ó. Estou vendo aqui, pessoal. Tá bom? Ele comporta duas formas, tá? Para nós você não esquecer. E quando ele fala assim de forma positiva ou negativa, tá? Não é o positivo no sentido assim, isso é bom, e negativo, isso é mal. Não. Ele usa o termo positivo e negativo, tá? Que é o que o complexo de Édipo mais seria o que mais acontece, certo? A forma que mais aparece, é isso. Ok? Não é que é a melhor ou é a pior. Então, quando Freud fala que o complexo de Édipo ele apresenta duas formas, que é a chamada forma positiva, que o que quer dizer? O que é de uma forma geral consiste no desejo sexual, sempre quando eu estou falando desses desejos inconscientes, tá? Da criança pelo genitor do sexo oposto, bem como um desejo de morte pelo mesmo sexo. Por exemplo, quando é que o complexo de Édipo é positivo? É uma forma positiva, e volto a dizer, não é que é boa, não. É a que mais aparece, certo? É a que mais se destaca. Quando o menino sente o desejo pela mãe e quando ele sente um desejo hostil pelo pai. Quando a forma é negativa, e volto a dizer, negativa não é porque é ruim, é porque acontece menos, o complexo nesse sentido, ele acontece com menos frequência, não é anormal, é com a frequência menor, tá ok? É quando o desejo amoroso da criança é pelo genitor do mesmo sexo. E a hostilidade, ou o ciúme, ou o desejo de desaparecimento da pessoa do sexo oposto. Então, por exemplo, o menino, se o menino sente o desejo, tudo isso quando eu falar sente desejo, ou desejo amoroso, ou desejo sexual, estou falando no âmbito inconsciente, certo? Com manifestações conscientes, tá? Quando o menino sente desejo sexual pela mãe e a hostilidade pelo pai, a gente chama de complexo de Édipo na forma positiva. Ou quando a menina sente o desejo pelo pai e a repulsão pela mãe, também é complexo de Édipo na forma positiva. Na forma negativa, seria se o menino sente o desejo pelo pai e a repulsa pela mãe, ou a menina sente o desejo pela mãe e a repulsa pelo pai. Ou seja, quando a criança sente desejo inconsciente pelo seu genitor do sexo oposto, Freud chamou de complexo de Édipo na forma positiva. Quando a criança sente o desejo pela figura do genitor do mesmo sexo e repulsa ao sexo oposto, Freud chamou de complexo de Édipo na forma negativa. Deriva, tá?
assim, ó, o mais frequente, todas essas duas, tá? Todas essas duas manifestações ocorrem em todos os indivíduos, tanto o complexo de Édipo na questão positiva quanto na questão negativa. Tá ok? Todos. Uma dessas, a incidência maior de complexo de Édipo, desse tipo de complexo de Édipo, certo? Por isso que Freud chamou de positivo, geralmente a criança em relação, desejo ao sexo oposto do seu genitor. Mas todas as crianças, segundo Freud, apresentam a forma positiva ou negativa, ou seja, o menino, ele sente atração pela mãe e repulsa pelo pai, mas ele também sente um desejo pelo pai e uma repulsa pela mãe. O que vai determinar se esse complexo de Édipo, no final, ele está na forma positiva ou negativa, é que qual a predominância da forma. Tá? Por isso que Freud falou na questão de que todos são bissexuais, porque a questão do complexo de Édipo ela a questão da má resolução do complexo de Édipo, certo? Apresenta uma mudança na personalidade, né? Ou seja, uma mudança não, ela começa a criar uma característica na personalidade da pessoa. Correto? Então, se todos têm tanto a forma positiva quanto a forma negativa, todos têm uma bissexualidade. E nós já vamos ver mais lá na frente que a má resolução do complexo de Édipo é um fator que coloca característica homossexual na personalidade. Por isso, volto a dizer, o complexo de Édipo, apesar do nome complexo, é porque ele é um conjunto de desejos, tá? O complexo de Édipo não é um transtorno, nem tampouco a característica que ele vai fazer na personalidade, que é, no caso, vamos pegar, como eu citei o exemplo, a homossexualidade. Certo? Então, o homossexual, a personalidade homossexual da pessoa, obviamente, não é transtorno. Antigamente se acreditava que seria um transtorno, tanto que era considerada a homossexualidade como doença, e cai fora disso, e não é. Por quê? Porque é uma questão de personalidade, não de transtorno. Agora, se de repente a pessoa tem uma personalidade homossexual que está no seu inconsciente e ela não aceita, ou ela tem o conflito, aí o conflito pode sim gerar alguns sintomas de neurose e tal. Aí não é a homossexualidade, é a homossexualidade inconsciente, com conflito, em forma de recalque, que nós vamos ver mais logo, são nas próximas aulas, os mecanismos de defesa. Aí sim, este conflito é que resulta em sintomas. Não a homossexualidade é um transtorno, mas a não aceitação dela pode gerar o conflito, tá? O conflito psíquico. Ficou claro até aqui, gente? Tá indo? Muito bem. Tomara que esteja indo, né? Já à medida que nós vamos construindo o curso, vou tomar aqui um energético, né? À medida que nós vamos construindo o curso, nós vamos aprofundando, nós vamos já, ok? Por isso que Freud ainda falou que o complexo de Édipo ele é considerado o núcleo central de uma estruturação de neurose, certo? É o núcleo central da estrutura de uma neurose. Então, não é o complexo de Édipo em si, não é as características da personalidade que a má resolução do complexo de Édipo impõe, que são transtornos, tá? Mas Freud falou que é o núcleo central da estruturação de toda e qualquer neurose. E o que é neurose? Nós vamos ver isso mais na frente, mas vou adiantar, neurose é o conflito do id com o superego, certo? Do id com o superego. O conflito daquilo que está desconhecido, que, por exemplo, o conteúdo é recalcado,
reprimido, e aí gera o conflito e gera transtornos. Ok? Bom, vamos lá. O complexo de Édipo, dando continuidade, tudo isso que eu estou falando, você também vai encontrar, claro, de forma mais elaborada, né? Aqui eu estou falando de forma mais resumida, para você entender, na apostila que você vai receber, acho que amanhã, já, dessa aula nova, tá? Predomina ainda que o complexo de Édipo, tá? Ele apresenta aí pelo menos 4 fatores essenciais na formação da personalidade. Então você vê, complexo não é transtorno. O complexo de Édipo, tanto, né, até também quanto mal resolvido, também não é transtorno, mas ele atua na formação da personalidade. Então, não é só o desenvolvimento psicossexual. É o desenvolvimento psicossexual, só que numa dessas fases, na fase fálica, tem um fenômeno que acontece especial nessa fase. E dependendo como se resolver esse fenômeno, a personalidade também grava algo na formação da personalidade da pessoa. Tá? Então, um fator aí, vamos chamar isso de fator 1, né? É que o complexo de Édipo ele abre o caminho para triangulação. Tá? O que é o caminho, abre o caminho da triangulação? O complexo de Édipo, eu vou me basear aqui como o menino, tá? Mas que serve também para a menina. Mas já estamos falando em complexo de Édipo, vamos usar como a literatura psicanalítica hoje usa. Complexo de Electra, menina. Complexo de Édipo, menino. Então, eu vou usar sempre aqui nos exemplos o menino, tá? A criança ou menino. Então, abre o caminho para a triangulação, por quê? Porque antes, tá? Vamos pegar a situação. Vamos analisar. Lá na fase oral, o primeiro contato da energia psíquica, da libido, é do menino, da criança, tá? Do menino, com a mãe. Correto? Então, há o que Freud chamou de díade, uma relação díade de dois, mãe e filho. Correto? Quando na fase fálica, qual é a fase fálica? A fase fálica, nós temos ali depois a fase oral, depois nós temos a fase anal, que é a criança controle dos esfíncteres, e a fase fálica, que é o quê? Que é quando a criança também começa a formação do eu, começa a se ver como pessoa e conhece o que nós falamos nas últimas aulas, a diferença de gênero, que o menino reconhece que ele tem um órgão sexual, né, diferente da menina. Começa a se exteriorizar, certo? A personalidade dele, o seu ego ali ele já começa a ter consciência. E aí, um dos fatores do complexo de Édipo é que quando entra a outra figura do concorrente, que é o pai, né, a criança acaba tendo essa aversão ao sexo, ao mesmo sexo, no caso do pai, e ele acaba facilitando o processo da criança renunciar à possessividade que ela tem, certo? É como se fosse um treino, tá? O complexo de Édipo também ajuda na formulação das identidades. Eu, mãe e pai. No começo ele tem inconsciente a questão da atração pela mãe, estou falando na forma positiva. E tudo isso se aplica para o menino e também se aplica na forma negativa, né? Como nós já vimos um pouquinho antes agora, tá? A exclusão também dessa criança, dessa cena primária, qual é a cena primária? Aquela reação do menino com a menina, do menino, com a mãe, tá? Pode causar na criança aí uma série de sentimentos vingativos contra o pai, tá? Esses sentimentos podem ser acompanhados como outros, como culpa, excesso de identificação, ansiedades, já na linha da paranoia, aí é mais para frente, tá? Nós vamos estudar alguns fenômenos mais na frente, tá? E também sobre a angústia de castração.